Bom dia, bom dia, bom dia. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade nessa manhã para compartilhar com vocês de um tema maravilhoso, né? Tem algo a ver com você, tem algo a ver comigo. O tema é excelente. Seu Betinho, o que você tem para nós hoje, pessoal, é algo muito fantástico. Seu Betinho, qual é? Diz logo, estamos ansiosos. Calma, calma, calma. Hoje nós vamos falar sobre pecado. Pecado, seu Betinho. Pecado? Pecado é ruim. Pecado é mau. Mas vamos estudar um pouco o que é pecado, na verdade, né, para você. Você já sabe? Sabe quais são as consequências do pecado? A Bíblia vai nos ensinar. Então, nessa manhã, deixa Deus falar contigo através da palavra. Eu, Edilberto Araújo Diniz, mais conhecido como Betinho Eletro, tenho o prazer de compartilhar nessa manhã. E olha, eu sou simplesmente um servo. Eu sou um aluno, um aprendiz, um seguidor e um imitador de Jesus. Eu procuro imitar Jesus. Então, aprendendo, nós vamos praticar no dia a dia. Então, seu Betinho, pecado é tudo que desagrada a Deus. Então, há uma grande luta dentro de mim e de você. Há uma grande luta. Olha, o escritor, ou seja, Paulo escrevendo à igreja em Gálatas, ele vai dizer o seguinte, sobre a expectativa minha e sua de deixarmos de lado o pecado. Não é bom. Mas olha bem o que a Bíblia diz. Então Paulo escreve à igreja em Gálatas e ele vai ensinar, ou seja, ele está querendo nos ensinar também hoje, aplica-se a nós. Olha, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ou seja, há um conflito dentro de nós, entre a carne e o Espírito. Seu Betinho, agora a pergunta que eu lhes faço é a seguinte, quem você tem alimentado? Mais a carne ou o Espírito? Deixa eu dizer uma coisa a você. Essa luta constante dentro de nós é para que eu e você possamos fazer uma grande reflexão. Se você e eu queremos viver no Espírito, nós vamos alimentar o quê? Da palavra de Deus, das orações, né? Da comunhão, nós vamos louvar o Senhor, nós vamos estar constantemente ali aprendendo para ensinar. É o que realmente Deus tem feito comigo, com a igreja. O povo de Deus precisa aprender para ensinar. Então, nesse momento, eu quero lhes ensinar, dizendo-lhes que essa grande briga, ou seja, esse conflito que há dentro de nós, entre a carne e o Espírito, é possível que nós possamos vencer. Como, seu Betinho? Valorizando, sabendo da importância, valor e utilidade da Bíblia. Eu tenho falado com vocês sempre, né? Que a Bíblia realmente é uma bênção, porque quando você começa a estudar, você sim vai entender que ela é útil, ela funciona. Ela funcionou na minha vida, ela funciona na sua vida. Então, veja bem, você tem que fazer essa pergunta. O escritor, que é Paulo, escrevendo à igreja em Gálatas, ele está dizendo, há um conflito dentro de vocês. Ou vocês alimentam mais a carne, ou vocês alimentam mais o Espírito. Então, faça essa pergunta para você mesmo nessa manhã. Quem você tem mais alimentado? Então, o pecado, ele realmente é mau. Então, você peca, eu peco, nós pecamos, todos pecaram. Romanos 3:23, Paulo escrevendo à igreja em Roma, ele vai dizer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos nós somos carentes, nós precisamos procurar, né, melhorar no dia a dia. Então deixa eu te falar algo sobre o pecado. Além do pecado ser mau, ele traz consequências terríveis, mas eu quero falar hoje de uma maneira, de uma das, são muitas, mas uma das maneiras que eu e você pecamos constantemente. E se nós nos policiarmos, nós vamos vencer esse hábito, muitas vezes, que nós temos. A igreja, o Paulo escrevendo a igreja em Éfeso, no capítulo 5, versículo 3 e 4, ele diz o seguinte, vocês fazem parte do povo de Deus. Então ele está escrevendo para o povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça, não pode ser mesmo assunto de conversa de vocês. Então Paulo está dizendo à igreja em Éfeso, se acontece isso entre vocês, vocês estão pecando. Vocês estão pecando por palavras. Então presta bem atenção. Como andam as suas conversas? O que você realmente tem conversado? Quais são suas palavras? O Paulo está dizendo que
imoralidade, indecência, cobiça nem pode estar nesse assunto, ou seja, conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, ele vai dizer, nem digam coisas tolas ou sujas. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas. Presta bem atenção, pois isso não convém a vocês. Então ele está dizendo, olha, vocês já são convertidos, vocês já são pessoas de Deus, e parece que vocês estão voltando ao passado, estão errando o alvo, ou seja, pecando por palavras, conversas. E ele diz mais, fiquem certos disso, jamais receberá o reino de Deus, ou o reino de Cristo, quem realmente estiver nessa prática, não é isso? Jamais receberá uma parte do reino de Cristo e de Deus, qualquer pessoa, ele está dizendo, que seja imoral, indecente, cobiçoso. Então, cobiça, imoralidade, indecência, palavras torpes, tolas ali, conversas indecentes, isso não deve fazer parte do povo de Deus. Paulo está dizendo, então eu e você, nessa manhã, devemos tomar isso como um ensino, algo que vai ajudar eu e você. Já pensou nisso? Faça uma autoanálise. Com quem tem sido suas conversas? Quais são suas conversas? É possível que eu e você possamos estar pecando por palavras, mas agora em diante, você está aprendendo. O Paulo está ensinando a igreja em Gálatas, mas para mim e para você hoje, você pode aplicar. A partir de hoje eu vou monitorar as minhas conversas. Eu vou procurar falar, e tem mais. Ele vai dizer o seguinte, ao contrário, digam palavras de gratidão. Então, em vez de conversas indecentes, imoralidades sexuais, ou seja, conversas tolas, torpes, tudo isso, ele vai dizer ao contrário, viva uma vida de gratidão, agradeça a Deus, converse coisas que sejam agradáveis, para que as pessoas possam realmente olhar para você e dizer, é um papo legal, eu gosto de conversar com aquele rapaz, com aquele jovem, ou aquele senhor, porque ele tem palavras que me edificam, em vez de palavras que deturpam, distorcem. Vamos falar palavras ou conversas que agradem a Deus. Então, nessa manhã eu quero agradecer a Deus e chamar você para estudar Efésios 3, capítulo 5, 3 a 4. Paulo escrevendo à igreja em Gálatas, advertindo-os para deixar de lado as palavras, as conversas que desagradam a Deus. É pecado, e o pecado separa-nos de Deus. Fica na paz, que Deus lhes abençoe. Amém.